Bom, então, boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pequena rodada de apresentação, vou aqui pela lista alfabética que eu tenho aqui, só para a gente se conhecer. Tem gente aqui que é do litoral, do município do litoral, tem gente que é do sertão. Daí eu vou só fazer um chamamento rápido, é o tempo que está entrando mais gente. Bruno Itapororoca, né, Bruno? Bruno, você está por aí? Ou ele está com problema de microfone? Bruno, você está em reunião? Oi, professor, boa tarde. Oi, boa tarde, Bruno. Tudo bem? Tudo bem? Que estava falhando aqui a internet. Tranquilo. Obrigado aí pela participação, Bruno. Cleiton, Olá a todos, boa tarde. teu município, Cleiton, fala aí um pouquinho. Município de Congo, professor. Congo, né? Certo. Isso. Eu vou explicar um pouquinho dos detalhes do município de Congo. Tá ok, muito obrigado. Professor, não falei meu município, não sei se eu tenho falado, não estava conseguindo Falei ouvir. sim, Itapororoca, Bruno. Lembrei de Tá você. ok. São os Tá, municípios obrigado. mais antigos, eu ainda lembro, porque mudou muita gente, tem uns que eu não lembro. Tá ok, obrigado. Denis São Bento, não é Boa isso? tarde. É isso mesmo, professor. Tudo bom, Denis? Finalmente deu certo Tudo aí, né? Tava com deu. dificuldade aí no link. Foi, isso mesmo. Douglas Pitimbu, Aqui, professor. Boa tarde boa a tarde, todos. Douglas. Edna, Boa tarde, professor. Estou aqui. tudo bom, Edna? Tudo bem, professor? Teu município, diz aí pro povo conhecer. Município de Damião e o nosso Damião, secretário de saúde também está participando da reunião, viu? ótimo. Damião é um dos municípios que a gente mais tem paciente. Tô com muita expectativa, viu, Edna? Muito bom. Eliane, Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eliane de Manaíra, Alto Sertão. Manaíra, tá certo. Alto Sertão, estamos chegando também aí. Isa, Isabelle é essa pessoa? Isa Souza, tá aparecendo para mim. Esse é o e-mail. Boa tarde. Eu sou do município de Mogeiro, coordenadora lá do município de Mogeiro. Certo. Maria da Conceição, Marcelino. Tá presente, Maria da Conceição. Acho que alguns estão com problema de áudio. Depois, qualquer coisa, a gente confirma, Luísa. Osélia. Certo. Osélia está presente na reunião. Boa tarde, sim, professor. Boa tarde a todos. Estou sim aqui. Estava tentando conectar o microfone. Boa tarde a Teu todos. município, Osélia, avisa aí pro pessoal. Então, aqui em município de Solânia, Coordenação de Saúde Bucal de Solânia, no Brejo da Paraíba. Certo. Rogério, você que é o secretário de Damião, é isso? Exatamente. Boa tarde, professor. Isso mesmo. Muito bom sua participação aqui, viu, Rogério? Obrigado. Obrigado também. Rúbia. Rúbia está presente. Boa tarde, professor. Sou coordenadora de saúde bucal do município de Santa Cecília.
Certo. Obrigado pela participação aí. Obrigada também. Tem um setor de compras que eu não sei qual é. Boa tarde, professor. É Rosenildo de Santo André, Opa, secretário de saúde. tudo bom, Rosenildo? Tudo em paz, graças a Deus. Já teve o concurso lá da seleção dos dentistas? Sim. Tá bom. Professor Maria da Conceição está aí presente. Maria da Conceição conseguiu entrar? Tá sem som, Maria da Conceição. Aperta aí no microfonezinho que tem primeira bolinha que aparecer. Da esquerda. Veja se você consegue liberar. Isso. Boa tarde, Boa tá tarde. ouvindo? Tá ouvindo. Certo. É Cacimbas, Paraíba, aqui perto de Sertão, Teixeira, né? Sertão, bom. é. Obrigado pela participação, Maria da Conceição. Tá, obrigado. Tem mais alguém que eu não chamei? Tem Rayana, que é nosso grupo de pesquisa daqui da UFPB. Alguém mais? Tem eu, professor Juliane. Eu estou representando a cidade de Sapé, a coordenação. Eu não sou a coordenadora, mas eu estou representando a coordenadora. Certo. Obrigado. A gente vai ter várias pessoas que... Silvana confirmou que vinha, ainda não entrou. Samara tá aí também, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu entrei com o link com a conta da minha filha, mas é Jaira. Tudo bom? Tudo bom, Jairinha? Santana de Mangueira, né? Isso, Santana de Mangueira. Tá, dos antigos. Isso. Seja bem-vinda. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, alguns confirmaram que iam entrar, outros ainda não entraram. Na medida do possível, a gente depois pode voltar às apresentações. Eu acho importante, inclusive, que todos os municípios possam compartilhar e dividir ideias também, para a gente deixar a reunião bem prática e, vamos dizer assim, objetiva, né? Uma sexta-feira à tarde. Eu estou querendo aproveitar essa reunião, na verdade, para a gente alinhar alguns pontos na retomada do projeto Colgate. O projeto ele foi originalmente pensado para ter início em 2015. Na verdade, ele era planejado para 2014, mas era ano eleitoral e não pôde começar. Começou oficialmente em 2015 para finalizar em 2020, a partir de uma PPP, de uma parceria público-privada entre o Ministério da Saúde e a Colgate-Palmolive. A UFPB ficou como instituição executora. Na prática, nós só somos uma espécie de coordenação para que o projeto existisse. A ideia é nós avaliarmos a efetividade da entrega dos kits, porque até então no Brasil Sorridente, desde que foi criado, não havia nenhum tipo de projeto, tipo o que a gente chama na epidemiologia de vida real, para avaliar de fato se a entrega dos kits de higiene bucal teria um impacto na redução da cárie. E para isso foi montado um projeto que de início ia ser em Minas Gerais, depois ficou uma discussão e terminou vindo para Paraíba. Né? Isso a gente deve, inclusive, ao Dr. Gilberto Puca, na época, coordenador de saúde bucal do Ministério, e que encampou 47 municípios, né? Tiveram um acordo de receber os kits e se comprometer a fazer exames clínicos com os cirurgiões dentistas do local, dos PSFs, para que isso pudesse servir de monitoramento do efeito desses cremes dentais. Então, para alguns de vocês que estão entrando agora, é um projeto extremamente ambicioso, é o maior estudo epidemiológico com intervenção do país. Muita responsabilidade para mim, que estou coordenando, e também para o professor Marcelo Bonner, que é da USP, que é uma espécie de vice-coordenador desse projeto, que nos ajuda, da Colgate, do Ministério, que tem interesse também em vários resultados disso. O fato é que, de início, já no primeiro ano, a gente observou que alguns municípios não conseguiram avançar nos exames.
eles avançavam na distribuição dos kits, eles queriam os kits, ou seja, tinham o bônus, mas não queriam assumir o ônus de deixar pelo menos uma equipe ou um cirurgião dentista à disposição do projeto para fazer alguns exames. Não era de toda a população, o projeto só funciona na zona urbana e, infelizmente, a gente não conseguiu, né, em alguns municípios esse status. Então, é por isso que aqui nessa reunião nós temos municípios que a gente considera como ativos, municípios que são controle e municípios inativos, que a gente vai tentar resgatar o projeto para todos eles dentro do possível, né, com o que a gente puder aqui. Então, é o seguinte, só um minuto. Eu vou compartilhar aqui a tela, para ilustrar melhor. E se vocês tiverem algum questionamento, podem interromper. E vocês podem também mandar pelo chat, pelo padrão aí de conversa. Todos visualizam minha tela? Sim, professor. Dá para ver, sim. Bom, então, o projeto de pesquisa, ele teve essa situação de ser uma PPP, de uma parceria público-privada, está publicado no Diário Oficial. E nossa, vamos dizer assim, a nossa ideia aqui é de fazer nesse planejamento a situação, vamos dizer assim, de organizar em sintonia todos os municípios, né, de acordo com o planejamento que a gente vai ter do que a gente chama de estudo 1, estudo 2, dependendo do tipo de município, né? Nós tivemos uma interrupção por conta da pandemia, impossível de fazer visita domiciliar, vários municípios, inclusive, tiveram muitos problemas com relação a isso, mas, enfim, nós vamos tentar compensar esse período com a finalização do estudo principal, que é o que eu chamo de estudo 1, e o início de um estudo 2, que é um estudo que vai ajudar a gente a comparar, de fato, o efeito da entrega dos kits, que ocorreu de forma regular de 2015 até 2019, né? E que vai acontecer agora, a partir do momento que alguns municípios já identificaram isso, né? Então, eu vou depois disponibilizar essa apresentação no link lá do grupo. Vocês vão poder ter acesso a esse material em PDF, vão poder utilizar e visualizar. Então, não precisa se preocupar em anotar tudo, né? Pode, se quiser anotar, obviamente, mas não há essa necessidade. O que é urgente, que eu acho que a gente precisa resolver, é que nós precisamos montar uma lista, principalmente dos municípios que são considerados ativos, né? Ou aqueles que são controle, que já tiveram pelo menos alguns dos exames executados, de recuperar essas pessoas. Elas foram examinadas em 2015, depois 2016, 2017 em alguns municípios, em outros só foi 2015. Então, eu não sei se essas pessoas moram no mesmo local, se elas estão disponíveis. Então, a gente sabe que vai ter uma perda, por isso que qualquer paciente é uma vitória, qualquer participante é uma vitória para a gente manter no estudo. Nós disponibilizamos sondas da OMS para todos os municípios, então alguns provavelmente estão tendo ainda dificuldade de tentar encontrar a sonda da OMS, que é aquela que tem a bolinha na ponta, né? É importante isso. E espelho, a gente só precisa disso para fazer os exames. Eu vou, inclusive, dar as dicas que eu acho que de certa forma, o projeto vai ter algumas mudanças que vão ser mais fáceis de executar em alguns aspectos, né? Não vai ter muito problema. Não está passando. Então, hoje, o projeto ele é financiado pela FAPESC, porque o financiamento Colgate não existe mais. Ele venceu em 2019, a gente ainda conseguiu
garantias que entrega de kits para essa segunda fase, são kits diferentes do que a gente estava entregando antes, vocês vão ver isso, né? E nós temos duas fases, na verdade. Uma fase que a gente também está tentando montar a coleta de dados via software, mas isso ainda está em desenvolvimento. Não acabou em 2021, nós estamos atrasados com isso, e também a gente vai retomar agora da forma mais tradicional mesmo, com fichas escritas, né, no papel mesmo, como sempre foi, né, fichas que a gente vai disponibilizar para os municípios dentro do possível, entregando na 9ª regional e também lá em Sousa, a gente vai disponibilizar as fichas. Se algum município tiver a oportunidade e possibilidade de fazer cópia, vai ajudar demais como contrapartida, mas a gente vai disponibilizar essas fichas para vocês. Então, o projeto ele é um projeto de pesquisação, é o resultado de uma parceria, né, de uma PPP, envolve dentistas, ASBs como anotadores, ACS como grandes informantes no sentido de identificar as pessoas que têm elegibilidade para o projeto, a UFPB é a executora, o Ministério da Saúde faz um acompanhamento, né, e o nosso objetivo é reduzir cárie. Eu não tenho como avaliar a redução de cárie ainda, porque eu preciso comparar o estudo 1 com o estudo 2, vocês vão entender o que é nesse sentido. Então, isso aqui é a PPP, que foi publicada em 2014, com fim de março de 2019, veja que já terminou. A Colgate não tinha obrigação nenhuma de enviar esses kits, eu negociei esses kits em função do financiamento da FAPESC, né, do apoio do governo do estado, e é com esse recurso da FAPESC que a gente está tentando fazer com que o projeto continue vivo, para a gente finalizar e colocar um ponto final. Todo tipo de sorte de dificuldade a gente encontrou, né? Até pandemia, que eu jamais esperava em 5 anos de um projeto encontrar a situação de interromper um projeto por uma questão de pandemia, mas isso faz servir de experiência, né, para a gente no futuro. Então, o projeto funciona basicamente através da visita domiciliar, coletando informações dos pacientes através de exames clínicos, de pessoas que moram num setor do município, que a gente chama de setor censitário, e segue o modelo do SB Brasil. Então, nós temos as faixas etárias de 5 anos, de 12 anos, de 15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 a 74 anos. Essas são as faixas etárias de interesse e continuam sendo essas mesmas faixas etárias nos 2 estudos que a gente vai mostrar para vocês. O que é que foi feito, né? A Colgate entregava anualmente 2 remessas de kits para todo município que estivesse participando, que estivesse ativo, desde 2015. Ela entregou em 2015, 2016. À medida que o tempo foi passando, a gente foi diminuindo, né? Perdemos 17 municípios, né? E hoje a gente está chegando em 2022 para fechar esse ciclo, entregando também um kit que como se fosse um kit para até de recompensa pelos participantes que vão se submeter a esse exame. Então, o ideal é que eles escovem os dentes para que a gente tenha uma situação de higiene bucal preliminar ao exame. Feito o exame, preencheu a ficha, ele está liberado com o kit dele, escova e creme dental. Tá? Então, o projeto, como eu já falei, busca avaliar a efetividade. E ele se desenvolveu oficialmente de 2015 a 2019, com 47 municípios. E ele foi se modificando ao longo do tempo, porque a gente foi vendo que alguns municípios não ficaram, né? Pelo menos 17 deles literalmente saíram, são o que a gente chama de municípios inativos. Então, hoje nós temos 3 tipos de municípios no projeto. Os municípios ativos, aquele em que o projeto ocorreu sem interrupções. A gente teve o estudo ao longo de 2015 e 2019, com pelo menos 2 ou 3 exames a partir do baseline, que a gente chama que o baseline é o primeiro exame, e depois acompanhou essas mesmas pessoas em momentos diferentes. A gente tem o que a gente chama de município controle, é o caso do Conde, é o caso de Sapé,
que foram municípios que tentaram começar o projeto e não conseguiram. Por diversas razões. Alguns municípios, os kits ficaram trancados numa sala, o secretário não liberava para nada, queria utilizar isso para campanha política. Outros municípios venderam os kits, retiraram o lacre de dizer que proibida a venda e venderam os kits. Teve município que usou os kits na festa de formatura da filha do prefeito, né, como brinde. Então, assim, houve diversas distorções aqui, que eu não vou listar, mas que geraram problemas para a gente continuar o projeto, uma vez que o kit vinha para populações de alto risco social, como está no título do projeto. Então, esses projetos foram descredenciados, ou por vontade própria, ou pela própria Colgate, né? E apenas alguns continuaram ativos, de fato, distribuindo para as pessoas que participavam, fazendo esse controle. Então, nós temos esses municípios ativos e de controle como sendo municípios que nos enviaram pelo menos algumas fichas de exames, né? Fizeram o que a gente chama de ficha de arrolamento, ou seja, lista de domicílios. Dentro dos domicílios, quem tem 5 anos, quem tem 12 anos, identificou uma lista de pessoas e conseguiu examinar essas pessoas e conseguiu mandar essas fichas para a gente. E nós temos os municípios inativos, que foram municípios inativos. Alguns chegaram a receber durante 2 anos os kits e nunca mandaram uma ficha sequer. Então, eu sei que é por conta de uma gestão anterior, mas, infelizmente, eu não tenho como incluir no projeto original, porque eu não tenho nenhuma ficha do exame anterior. De 2015 a 2019, não chegou a sequer examinar uma única pessoa, né? Então foi uma falta de compromisso, literalmente, de gestões anteriores, né? Me desculpem se são amigos de vocês ou parceiros em algum momento, mas aconteceu de fato uma certa irresponsabilidade na medida em que havia um acordo, né? A gente tentou até fazer termo de ajustamento de conduta, um ataque, alguma coisa desse tipo, mas não foi possível. O que restou foi que foi eliminado. Então, municípios como Cacimbas, por exemplo, eu não tenho... Algodão de Jandaíra, Curral Velho, eu tenho uma lista de todos esses municípios, né, com diferentes razões. Jacaraú, né, alguns certamente nem vão participar daqui da reunião, porque nem mesmo tem interesse, porque alguns são ainda da mesma gestão, então nem tem interesse em receber os kits ou de participar do projeto. Então, lamentável. Mas eu estou tentando uma terceira via, vamos dizer assim, né, de solução com alguns kits que a gente tem aqui para pelo menos capacitar os profissionais e, se quiserem fazer levantamentos epidemiológicos, eles poderem realizar algo de retorno para o município. É uma chance, eu acho que, para a gestão atual, quem sabe, né, apesar das dificuldades que a gente sabe que está vivendo, tentar mobilizar e motivar profissionais, né, na saúde pública aí do município. Então, nós temos esses 3 níveis de municípios. E aqui estão os municípios que são ativos, são 21 ativos: Alhandra, Cacerengue, Cuité, Curral de Cima, Damião, Gado Bravo, Itapororoca, Juripiranga, Mãe d'Água, Montadas, Pitimbu, Pocinhos, Poço Danta, Santa Cecília, Santana de Mangueira, Santo André, São José de Lagoa Tapada, São Sebastião de Umbuzeiro, Serra Branca, Solânia e Soledade. São municípios ativos porque eu tenho fichas de mais de um exame. São municípios controle, aqueles que eu só tenho o que eu chamo de baseline, só teve 1 ano. Aparecida, Arara, Conde, Ingá, São Bento, Sapé e Teixeira. Todos os municípios ativos e controle, eu consegui negociar com a Colgate algum percentual de kit para que a gente possa desenvolver o estudo 1 e o estudo 2. O estudo 1, que é o de coorte, que é de monitoramento, e o estudo 2, que é o chamado estudo transversal. É como se a gente estivesse começando um novo estudo agora, um novo estudo da Colgate nos próximos 5 anos. A situação de Congo e Manaíra está aí separado como controle, porque a ficha de Congo e Manaíra, tá Manária, né? É Manaíra. Vieram depois. A gente só conseguiu resgatar essas fichas depois, mas eles entram na categoria de municípios controle, que vão receber esses kits também.
são municípios inativos, aqueles que receberam kits e nunca mandaram sequer uma ficha. Algodão de Jandaíra, Areal, Assunção, Barra de São Miguel, Brejo dos Santos, Cacimbas, Curral Velho, Imaculada, Jacaraú, Joca Claudino, Massaranduba, Mogeiro, Pedras de Fogo, Queimadas, Lagoa de Roça, Taperoá e Lastro. Esses municípios receberam kits por 2 anos e nunca fizeram um único exame para que a gente pudesse justificar a continuidade do projeto. Então, lamentavelmente, a gente vai ter que ter uma reunião à parte depois com alguns municípios inativos que tenham interesse nessa continuidade. Então, o que é o estudo 1 e o estudo 2? O estudo 1 é o estudo original que a gente monitora as pessoas. Então, o que acontece? Em 2015, lá em Santana de Mangueira, a coordenadora Jairinha, né, que está aí, que ela está desde o início do projeto, ela selecionou dentro da área setor censitário, que a gente entrega os mapas, a gente pode revisar isso em reuniões específicas com vocês, a partir de agora, no mês de abril. Ela revisou e viu que tinha lá 55 crianças de 5 anos, né, se eu não estou enganado, esse número é um pouco menor, talvez, lá em Santana de Mangueira, que seriam elegíveis, estavam lá dentro do setor censitário, né, para serem examinadas. E tinha lá um número também de 12 anos, 15 a 19 e assim por diante, que foram examinadas em 2015. Depois foram examinadas novamente em outro período e assim por diante, totalizando, quando a gente junta, 3 períodos de Santana de Mangueira, se eu não estou enganado. O que é que a gente vai fazer hoje? Sim? Isso mesmo. É isso mesmo. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar aquela criança que tinha 5 anos em 2015, ela está com 12 anos agora e vai examiná-la. É o último exame dela, ela fecha o ciclo. Aquela que tinha 12 anos e agora deve estar com 19, não sei, né? Depende da quantidade do período que ela entrou no projeto, a gente coloca o período da faixa etária, né, que ela já completou a idade e ela ainda não completou 13. Então, ela tinha 12 anos quando entrou no projeto. E aí, ela deve estar com 19, mas ela vai ser examinada agora como se ela fechasse o ciclo. E aqui já vou adiantando. O registro dessa pessoa, embora ela entre na faixa etária seguinte, continua sendo da idade original dela no projeto. Essa é uma característica para facilitar a estatística. Ou seja, eu vou dar até um exemplo nessa apresentação, que é o Gabriel, que eu acho que é de Cuité. O Gabriel tem 5 anos, está lá identificado. E a gente vai examinar este ano de 2022, né, para 2023, ele já com 12 anos. O registro dele de entrada no projeto identifica ele como 5 anos. Ele continua tendo 5 anos, tá, nesse projeto. Embora ele hoje tenha, em 2022, 12 anos, 11 para 12 anos. Tá? Não importa a faixa etária dele atual, o importante é que ele feche esse registro. Então, é um trabalho meio de detetive, de o coordenador se juntar com os ACS para montar novamente essa lista de pessoas. A gente vai disponibilizar a lista de arrolamento para quem já teve. Quem não participou do projeto no início, está entrando agora, e é de um município ativo, a gente faz questão de ter uma reunião para explicar isso, porque é muita informação. O município é dividido em setores, são mapas. Esses mapas correspondem a 7 a 8 quadras ou quarteirões, e que toda criança de 5 anos, ou de 12 anos, ou adolescente de 15 a 19 anos, ou adulto de 35 a 44, das faixas etárias que são do projeto, se moram naquela área, elas entram no projeto. Elas receberam kits ao longo desse processo. O que é que aconteceu? A gente tem municípios como Sapé, que só fizeram o primeiro exame em 2015 e não me mandou mais, né? Nada. Então, Juliane, né? Juliane. Isso, professor. Eu tenho uma lista de pacientes e participantes de Sapé, que é uma lista relativamente pequena. A gente vai montar essa lista para você tentar resgatar essas pessoas, para a gente fechar o estudo. Mas ele vai entrar na categoria de controle. Por que controle? Porque enquanto Jairinha, lá em Santana de Mangueira, recebeu os kits até 2019, distribuindo para essas pessoas,
Sapé só distribuiu em 2015, entendeu? Eu acho que Sapé recebeu também em 2016, mas, ou seja, só teve 2 anos de kits e não teve ao longo de 2017 até 2021. E aí ele entra como categoria dessas pessoas como controle, tá? É por isso que eu não posso colocar cacimbas, porque eu não tenho ninguém de 5 anos, de 12 anos, não recebi nenhuma informação, nenhum relatório no período de 2015 a 2020, nada. Então eu não posso incluir num projeto, né, para avaliar, monitorar, né, essa entrega de kits, nem mesmo como grupo controle, como é o caso de Sapé. Entenderam? Em paralelo, após o coordenador der início ao projeto de coorte, para fechar esse coorte, que a prioridade é fechar esse estudo 1, a gente já pode iniciar, uma vez que já completou toda a lista de participantes, o coordenador se reúne com o ACS agora para montar o estudo transversal. O estudo transversal, em vez da gente estar indo para o futuro, né, acompanhando a idade das pessoas, agora a gente vai para o passado. O que é que eu estou querendo propor? A criança de 5 anos, hoje, em 2022, que mora lá em Santana de Mangueira, as crianças de 5 anos, essa criança, ela tinha mais ou menos, vamos dizer assim, 3 anos em 2018, quando ela recebeu o primeiro kit dela, né? Ou quem sabe a mãe já começou a escovar os dentes dela com 2 anos, um pouquinho antes. A criança de 12 anos, hoje, né? Ela tinha na faixa próxima de 5 anos, ela não entrou no estudo, provavelmente, ou ela estava com 6 anos, não sei. Ela está com 12 anos, mas ela recebeu o kit, porque ela é moradora da zona urbana, todos receberam o kit. Então, principalmente para os municípios ativos, eu preciso avaliar o impacto, né, de ter a pessoa também, né, recebendo esses kits ao longo do tempo, para eu comparar com aqueles que não receberam. Então, Sapé vai ter crianças de 12 anos no local que eu vou determinar, lá perto da linha do trem, sinal, né, bem no centro. Um dos setores censitários é esse. E aí, tem criança de 12 anos que só receberam o kit em 2015. Então, eu vou comparar a criança de Sapé, que não recebeu o kit com regularidade, provavelmente não escovou os dentes com regularidade, eu vou comparar com Santana de Mangueira, onde eu sei que a criança, né, começou recebendo desde o início, entendeu? Então é o que a gente chama de estudo 2. Mas a prioridade é a gente dar o estudo 1, fechar aquele estudo de monitoramento, completar o ciclo, né? Essa é uma lista de pessoas que a gente já tem e que vai passar para vocês. Então, o que é que vai mudando no projeto hoje, né? A gente está com um projeto que vai ser bem menor. A gente já está com a lista praticamente montada das pessoas para o estudo 1. Precisa montar o do estudo 2, mas isso é relativamente simples. E quem recebia o kit era todo mundo, né? Foi o tempo de vacas gordas, né? Todo mundo recebia o kit. Inclusive, quem não era, às vezes, do setor próximo, também recebia. Moradores fora do setor censitário do projeto também receberam o kit, né? A gente define uma área do setor, mas uma área que não era do setor também recebia o kit. Então, esse grupo pode entrar no projeto agora, tá? Então, assim, o que muda? Primeira coisa, os kits não vêm em grande quantidade. Alguns que vocês já receberam o kit já notaram, alguns até se decepcionaram, né? A quantidade é tão pequena. Porque a quantidade é de acordo com o número de participantes do projeto, né, que você tem dos exames enviados. Então, tem municípios como Damião, que é um dos municípios que, embora seja de menor porte, comparado com o Sapé, me enviou muito mais fichas clínicas do que qualquer outro. Então, o número de kits, ele hoje é contado, é exclusivo para realmente os participantes do projeto. Principalmente do estudo 1. O excedente de kits é que a gente vai usar no estudo 2, tá? Para a gente completar o que seriam os novos participantes. Os kits agora chegam sem saquinho, exceto os infantis, que é uma caixa separada. Quem já recebeu já viu. É o creme dental com
a escova, né? Vem separado. Eu tenho até os saquinhos de kits que foram distribuídos aqui, ou que venceram, né? Por conta da pandemia, a gente não pôde distribuir, já estavam vencidos. E a gente separou algumas escovas, que é com esses kits que a gente pode servir de reserva para o projeto. Mas o ideal é que a gente não trabalhe muito preocupado. Eu não estou muito preocupado com isso, porque eu acho que a gente pode simplificar. E a grande mudança seria a gente poder realizar os exames clínicos na unidade de saúde, sem precisar fazer a visita domiciliar. Você poderia solicitar o agendamento junto com a ACS, determinar um período para que o profissional pudesse fazer esses exames na unidade e lá receberem os kits, né? Até porque fica ruim deslocar-se dos kits sem os saquinhos, né? Já era ruim para alguns ACS, até reclamavam, né? Sair com a sacola cheia de saquinhos para distribuir. A única condição do ponto de vista técnico é que a gente tem que reproduzir o local de exame, que seria na visita domiciliar. Então, se for no consultório, não pode usar o foco. É ideal que seja num ambiente que tenha muita luz, para poder dar uma visibilidade de luz natural, né? Então, os exames não podem ser feitos à noite, né? E tem que ser feito com luz natural e após a escovação. Pode ser feita numa escola, numa associação de bairro? Pode. Se você juntar, olha, eu tenho 15 crianças, eu posso examiná-las todas na escola ou na associação de bairro, o cirurgião dentista vai lá e examina todas elas, sem problema nenhum. Ok? Contanto que se organize isso. Sim? Inclusive, na primeira reunião que nós tivemos, eu sugeri essa ideia, né? E que bom que vocês acataram, porque justamente a gente tinha muito essa dificuldade de sair nas ruas para as visitas por conta dos kits, que era pesado, por conta dos agentes de saúde, que eles não tinham disponibilidade de ir com a gente naqueles dias, e a gente tinha muita dificuldade. E essa parte vai facilitar demais os nossos exames, sendo o paciente vindo a nós, através do agente de saúde. Isso. A questão que eu vejo é só a questão de organização, né, das fichas, comunicar isso com as equipes vai ser importante, né, para a gente não perder o controle, porque pode vir pessoas vamos dizer assim, o agente comunitário controlar a questão do agendamento, não colocar gente demais, entendeu? E nem também tão pouco ele ficar disponível, tem que fazer uma organização integrada. Eu já tive situações em alguns municípios que encaminharam 50 pacientes para uma manhã de exames. É complicado porque você não tem nem, às vezes, instrumental suficiente. Então, tem que fazer um bom planejamento nesse sentido, entendeu? Se torna até melhor também, professor, porque como vai chegar uma quantidade menor de kits, se torna melhor para a gente não sair na rua, porque se a gente entregar uma casa e outra não, a gente termina apanhando, né? Sabe como é? Sim. Foi exatamente isso que a gente estava conversando hoje, né? Eu e o secretário de saúde. E no momento que a gente sai nas ruas, principalmente agora, né? Que vai começar mais um período político, e entra numa casa e outra não, ele já coloca, nem entrou na de fulano porque é do lado, na minha não. Sim. Então, o agendamento, né? O agendamento através do agente de saúde vindo a nós em um local sugerido, como o professor está sugerindo, vai facilitar demais o nosso trabalho. Tá bom, que bom que vai ser bem aceito isso. Por isso que também o fato da gente já ter a lista de pessoas, eu acho que também vai ajudar demais. Vocês vão conseguir perfeitamente montar isso. Eu até estou colocando a recomendação de refazer ou rever a ficha de arrolamento, mas ela em princípio, ela não é necessária, mas ela é importante para você montar a lista de participantes, entendeu? Mas a gente vai chegar nesse detalhe aí na frente. Então, a primeira grande mudança é essa. Não há necessidade de fazer no ambiente domiciliar. É possível fazer em outros locais, sim, né? Lembrando que nós estamos lidando com pessoas que moram na zona urbana, tá? Professor, só atrapalhar um pouquinho o senhor para relatar uma dúvida que foi de Bruno, Eliane e Cleiton, né? Só para a gente poder somar nas mensagens do chat. Perguntando se a gente vai dar o acesso à lista dos nomes dos participantes. No caso, as fichas que a gente possui, Vou comentar isso daqui a pouco, para eles entenderem como é que vai ser. É a partir daquele Excel, Luísa. Vou comentar, tá bom?
Então, nós não vamos iniciar ainda com os tablets. Os tablets estão em construção, né, o software, e a gente vai usar as fichas mesmo. Então, nada mais simples do que deixar um local para as fichas do projeto, lá no consultório, né, lá na unidade. Não vai ter necessidade para o estudo 1 de termo, consentimento e assentimento, porque a gente já fez uma emenda ao Comitê de Ética ampliando o prazo do projeto, ou seja, esse termo de compromisso do paciente a gente já tem. Meu único receio é agendar e o paciente não ir, né? A questão de estimular mais de uma vez, certo, gente? Para a gente tentar não perder a amostra, né? Estimular e motivar as pessoas a irem vai ser importante. O que é importante vocês entenderem é que os kits que vão ficar lá na unidade não é para qualquer pessoa, é somente para as pessoas do estudo. Então, se quiserem fazer uma fichinha própria, né, para o agente comunitário distribuir, para receber o kit, ótimo. Não importa a forma como vocês vão controlar isso, mas os kits já estão contados, né? Então, a gente já tem poucos. E só são para aqueles que já fizeram o exame antes. Isso é notório. O excedente disso é o que a gente vai estudar, vai fazer para o estudo 2, que eu vou explicar em seguida. Então, a gente ainda vai, obviamente, montar alguns vídeos, ter algumas aulas como essa de treinamento para as equipes. A gente vai dar prioridade a essas atividades de modo virtual. A gente pode ter calibração presencial, desde que a pandemia permita, a gente consiga, inclusive, a liberação de recursos da FAPESC para transporte e a gente poder se deslocar e a gente poder fazer. A gente planeja isso, mas isso é um outro problema, porque eu tenho que conciliar os decretos da pandemia com a liberação de recursos. O recurso também não chegou por completo, só chegou uma parte. Então, eu preciso aguardar a liberação de recursos para poder deslocar a equipe de planejamento. Mas já vou avisando que, se houver essa liberação de recursos esse mês, a gente vai tentar primeiro o litoral. A gente pode pensar em duas calibrações, uma na região do litoral norte, em Itapororoca, e outra no litoral sul, em Pitimbu, né, para pegar o litoral norte, Itapororoca, Curral de Cima, e depois as cidades lá de baixo, né, Pitimbu, Alhandra, que são do litoral sul. E aí depois a gente segue para Campina Grande e Sertão, Souza, ou algumas cidades que a gente possa, quem sabe, até dividir as equipes e fazer presencial, é ideal. Mas se não tiver condições de fazer presencial, a gente vai fazer virtual. Condição primordial é ter uma equipe de profissionais treinadas. Então, a gente reserva uma tarde, se for o caso, para fazer síncrona, ou vai ter um vídeo explicativo e depois tem uma atividade, né? Mas a gente vai ter que fazer esse treinamento. A ficha de arrolamento são as mesmas do projeto 1, as mesmas que vocês já utilizaram. Na verdade, vai haver uma diminuição de pessoas, porque algumas provavelmente faleceram, né, principalmente os de mais idade, se mudaram, né, e aí a gente perdeu, esse paciente realmente perdeu. Mas é necessidade de montar as fichas, sim, apenas para controle. Então, principalmente a lista de participantes, para ir organizando, olha, vamos chamar dessa rua. O ACS é que sabe, às vezes, quem realmente participa desse tipo de coisa, que pode ir para o consultório para fazer isso, né? Então, o primeiro compromisso que vocês vão ter, à medida do que a gente for distribuindo as informações, nós vamos mandar de novo os mapas, por esses e-mails que vocês mandaram. A gente vai tentar mandar tudo via online, mas também vai mandar as fichas, né, para disponibilizar para vocês, para que vocês tenham acesso às fichas de arrolamento e participantes. E vocês vão ter essa noção a partir do banco de dados original que a gente montou dos participantes, tá? Que é isso aqui, ó. Isso é como está no banco de dados. Nós temos a identificação de um domicílio, né? Nós temos a identificação do paciente, nós temos o ano do exame, que foi enviada a ficha, a regional, por exemplo, aqui é de Cariri, do Cuité, o setor censitário, que a gente identifica no mapa. Eu tenho até o nome do cirurgião dentista que examinou essa criança. E por que é que eu sei que é uma criança?
porque a gente tem um código que a gente pactuou desde o início, que esse código é como se fosse o nosso CPF do projeto, que o primeiro número significa o número dele na lista, esse número vai continuar, mesmo que ele mude, ó, do número 1 ao número 5, 4 pacientes faleceram, ele vai continuar com esse mesmo número, essa é a identificação dele, tá? E aí você, na lista de participantes, vai justificar, o número 1 faleceu, o número 2 faleceu, o número 3 mudou, o número 5 se mudou, número 6, Gabriel está presente, ele continua com esse número na ficha de exame, que vai identificar ele como participante 6 da primeira lista. Ele mora na quadra 7 do mapa, o número da casa dele é o 310, o nome dele é Gabriel e ele tem 5 anos. Então, à medida que você vai pegando aqui, você vai vendo, ó, esse aqui é o número 2 da quadra 14, o número da casa é 5, Lucilene tem 40 anos. E o exame dela foi de 2015, o setor censitário foi desse aqui, é de Damião, e o cirurgião dentista que examinou, Vinícius. Então, o que vocês vão receber é essa identificação do paciente para montar a lista com o ACS. Com o mapa, vocês vão saber onde ele mora. Tem até o número da casa. Não é possível que eu tenha, naquela quadra, um Gabriel que mora numa casa que tem o mesmo número, 310, para dar uma confusão. Quando você disser que é Gabriel e pelo ACS, identificando o mapa, a localização, ele vai saber quem é. Só que Gabriel tinha 5 anos em 2015. Né? Gabriel agora vai estar com mais idade, certo? A única diferença é essa. E como eu disse a vocês, esse é o número dele no projeto o tempo todo. Beleza? Professor, e se Gabriel se mudar? Pronto, é agora. Gabriel se mudou, mas ele continua na mesma cidade. A outro ACS, ele mora agora no meu setor. Gabriel é chamado para exame e ele entra como se ele tivesse no endereço antigo dele, sem problema nenhum. Agora, se Gabriel se mudou de Damião e foi morar em Campina Grande, eu já perdi Gabriel, porque eu não tenho como ter a garantia de que ele estava recebendo os kits, eu não sei em que período ele se mudou, e ele não é mais um residente permanente do local. Então, professor, sim. Se Gabriel se mudou para a zona rural, ele também, a gente perdeu ele, não é isso? Perdeu ele. Perdeu. Certo. Ele tem que estar na zona urbana, onde, em teoria, estaria recebendo os kits. Eu não posso, nem mesmo no grupo controle, ter a garantia de que ele está bem, né, recebendo ou não os kits. Então, eu tenho que ter a garantia que, como o projeto é em zona urbana, ele pode se mudar e ficar na zona urbana. Entendeu? Do município, que é a original dele. Então, vai ter saída do projeto. Indivíduos que faleceram, vai ter recusa em participar, a gente sabe disso. Né? Se mudou do município, só notificar na lista. Olha, no município de Damião eu tenho essa lista desse setor censitário. O setor censitário aqui de Damião começa com Lucileide e ela simplesmente não está mais morando aqui. Pronto, eu já entendi que eu perdi aquele indivíduo do projeto por um motivo de mudança, né? Então, eu preciso saber o motivo, né, para poder justificar a minha taxa de resposta ao projeto. E como eu disse a vocês, uma observação aí, o indivíduo mudou de endereço, mas mora na mesma cidade, ele continua no projeto, como se fosse do endereço antigo, porque eu vou manter, certo, o mesmo endereço, tá? A gente vai ter dúvidas com relação a isso, principalmente, mas a gente vai chegar no momento de montar a lista de participantes, vamos preparar e-mails onde a gente vai mandar toda essa informação para vocês, e aí, a partir daí, vocês vão se reunindo com os ACS para montar essa lista e disponibilizar para os cirurgiões dentistas. É o tempo que a gente, em abril, está treinando eles para iniciar os exames. No final do mês ou em maio, no mais tardar, a gente espera estar iniciando os exames. Né? Lembrar que a gente tem um cartão de controle. Esse cartão de controle funcionou bem para alguns municípios. Eu sei que Damião
tem o cartão de controle, está conosco aqui em João Pessoa. A gente vai disponibilizar também esse cartão para a gente finalizar. Lá vai ter assim, ano 2015, ano 2016, 2017 e 2019. A 2019 não funcionou. A gente vai simplesmente botar o ano de 2022, né? O que é isso aqui desse cartão de controle? É principalmente para a gente resgatar aqueles indivíduos que tiveram aplicação de verniz fluoretado e de fato receberam os kits, né? Eu vou ter um registro que de fato eles receberam os kits. Então, nós temos esse cartão de controle para alguns municípios, não são todos, então vai ser uma amostra. Eu não me lembro aqui de cabeça quais são os que tem, eu tenho certeza que Damião tem, eu acho que Santana Mangueira também tem cartão de controle. Então, nesses municípios, a gente vai se reunir e explicar como a gente vai fazer esse registro, porque eu preciso da informação de uma pergunta seguinte, se ele faz uso regular de creme dental fluoretado, né? É uma questão bem simples que a gente vai fazendo, né, por pessoa. Então, verniz fluoretado e recebendo kits de higiene, ou se fez uso, a gente vai explicar isso também mais à frente. Alguma dúvida sobre o estudo 1? Não, professor, a gente tem o cartão e também temos a ficha. A gente só quer saber se vamos usar os mesmos. Vai usar tudo igual. Vamos manter tudo igual. Se eu conseguir que o software funcione para ter o resgate em tablet, ele vai funcionar de forma experimental e, pelo que eu estou vendo, a gente vai tentar nesse estudo 2. O que é o estudo 2? Ele já estava planejado na PPP. O estudo 2 é como se eu concluísse o estudo 1, aqueles que começaram em 2015, e eu estivesse começando de novo. Em outras palavras, eu estou convidando os municípios a começar um novo projeto, como se fosse em 2015. É basicamente a mesma coisa. Se eu tivesse muitos kits, eu poderia pegar todos os municípios, aí não importava se ele é ativo, inativo, se ele é controle. Mas como eu quero saber se o indivíduo usou creme dental ou não, ou pelo menos eu tenho a garantia de que ele de fato usou, eu vou de novo aqui priorizar os municípios ativos e alguns do grupo controle, porque eu preciso também de pessoas que não receberam o kit. Por incrível que pareça, vocês estão sendo utilizados literalmente como se fosse um placebo. Não que foi opção do grupo de pesquisa, mas que foi a opção que o município mesmo tomou quando desistiu, né, de continuar o projeto. Então, o que é que a gente está comparando? Eu estou querendo verificar indivíduos que receberam o kit ao longo do processo, que não era daquela faixa etária, de 5 anos, de 12 anos, de 2015. Eles receberam porque tinham em casa uma criança de 5 anos, né? E aí recebeu, mas o coleguinha ou o irmãozinho menor começou a receber também, né? E ele hoje está, vamos dizer assim, com 12 anos, né? E aí posso pegar. Ou ele está na faixa de 15 a 19 anos, ou ele tem 35 a 44 anos, e há 5 anos atrás ele já vinha utilizando creme dental. E ele não entrou no projeto por algum motivo, ou são pessoas que naquela época se recusaram a fazer parte do projeto, alguma coisa assim, e agora podem, desde que tenham recebido o kit. Então, diferente do estudo 1, a gente vai aplicar os critérios um pouco diferentes, porque eu não me importo agora do setor censitário, me importa agora que sejam pessoas que eu tenha a garantia no município tipo A, que eles tenham recebido os kits. Então, uma pergunta importante é, você lembra que recebeu o kit da Colgate ao longo desse processo? Sim, então ele está elegível. Ele hoje tem 5 anos? Ele hoje tem 12 anos? Está elegível. No município B, é o contrário. Ele só recebeu o kit, ele com certeza não recebeu, porque o município não estava entregando. Então, eu não preciso fazer essa pergunta, porque todas as pessoas do município, do controle, né, dificilmente teriam a situação de estar recebendo o kit de forma regular, porque os kits não estavam indo. Então, não preciso ter essa preocupação. Então, no município tipo B,
o excedente de creme dental para o estudo 2, às vezes pode ser até um pouco maior do que para o estudo 1, porque o estudo 1, vocês vão ter poucas, por exemplo, Sapé, eu não estou lembrado agora, mas é menos de 100 pessoas. Mas eu tenho kit suficiente. São 32, professor. Então. Eu sei os que tem abaixo de 100, os que tem acima de 100. Então, o que é que eu quero do Sapé? Examinar essas 32, você vai resgatar isso, nem que esteja lá na beira da pista lá, né? Vai atrás, está morando lá longe, para tentar resgatar essas 32, e quem sabe ampliar para 100 e lá vai pedrada, pessoas que seria de um estudo novo, porque eu vou tentar negociar isso com a Colgate, quem sabe a gente não retoma o estudo, sabe? Nesses municípios que, por questão da gestão anterior, vocês terminaram sendo prejudicados. Os municípios tipo C, eu peço a vocês que tenham uma certa paciência, porque o que é que eu vou fazer? De acordo com a quantidade de kits que a gente está vendo, que está prevendo para o uso dos municípios ativos e dos municípios controle, a gente está verificando algum excedente desses kits para que a gente possa montar um grupo de municípios tipo C para fazer esse estudo 2. Tá? De vocês, como se estivesse iniciando de novo. É uma segunda chance que vocês estão tendo, né? Como tiveram em 2015 e não aproveitaram. A verdade é essa. Entenderam? Então é mais ou menos isso. Então, no estudo 2, as pessoas vão ter 5 anos, 12 anos, 15 a 19, 35, 44, 65, 74. Se é do município ativo, eu quero somente pessoas que tenham recebido o kit Colgate. Se é do município controle, não há necessidade de perguntar isso. Por que eu estou colocando isso para os municípios ativos? Porque em algumas situações a distribuição de kits foi irregular em alguns desses municípios ativos, né? Então preciso ter a noção de que eles de fato receberam, né? Vai ter que ser montada uma nova ficha de arrolamento, vai ser uma nova lista de participantes, e eu vou ter que ter termo de consentimento e termo de assentimento. Para quem não sabe o que é isso, é um documento que o paciente concorda em ser examinado, só isso. Esse é um documento que o Comitê de Ética solicita. E por que é que eu tenho no estudo 2 necessidade de fazer isso? Porque eles não foram examinados nenhuma única vez. É a primeira vez que eles estão sendo examinados, né? E do mesmo modo, vocês podem montar isso depois que terminar o estudo 1, ou quando já estiverem concluindo o estudo 1, pode fazer o exame na escola, pode fazer o exame na unidade, pode fazer o exame numa associação de bairro, na igreja, não importa, né? Desde que o dentista tenha também passado pela calibração, tá? Nosso cronograma é de finalizar a entrega dos kits agora, até meados, agora em abril. Como é que vai ser a distribuição de kits? Alguns municípios já receberam, né? E eu aqui peço desculpa para os que não receberam, mas os que não receberam é porque a Colgate gastaria muito um transporte de um caminhão para mandar uma pequena quantidade de kits. Então, lamentavelmente, para os municípios que realmente eram ativos e tinham essa possibilidade, a gente tinha uma maior quantidade, ia ser muito difícil armazenar aqui em João Pessoa, nós tivemos que fazer isso. Os kits estão aqui na UFPB dos municípios que ainda não receberam. Eu estou falando principalmente para os municípios controle, né? Alguns ativos que são menores também não receberam, mas a maioria recebeu, né? A gente tem previsão de fazer esse treinamento agora no mês de abril, finalizar a distribuição de kits. Como é que vai ser a distribuição de kits? Eu tenho um transporte que está indo na João Pessoa, o volume não é grande, dá para vir num carro de passeio, sem problema nenhum. A gente pode dar uma declaração para não criar nenhum problema se pararem o carro, alguma coisa desse tipo. Eu só preciso ter alguém que assine um protocolo de entrega. Só isso, que a gente vai ter um livro de controle, né? E aí a gente faz por agendamento. Tipo, na segunda e terça-feira, vocês nos mandam a mensagem dizendo, olha, eu tenho possibilidade de transporte e eu consigo fazer isso. Por exemplo, de São Bento, eu não entreguei ainda, até porque eu tive outros problemas, Denis, mas ele já me disse que tem a casa de apoio lá em frente ao Laureano, eu posso deixar lá e um carro pode vir buscar. Então eu tenho uma pessoa responsável que posso deixar. Se o município preferir
que eu deixe na terceira regional, eu consigo também um portador para deixar os kits do município na terceira regional lá em Campina. Né? Eu não sei se é o caso de Santa Cecília, por exemplo. O carro não vai a João Pessoa, mas vai para Campina. A gente pode ir negociando isso, dessa entrega ao longo do mês, sem problema nenhum. Até porque a gente tem um mês para começar os exames. É o tempo de estar distribuindo o restante dos kits e também iniciando os treinamentos. Eu quero em maio a gente estar iniciando os exames, porque, em teoria, a gente só vai ter maio, junho, julho e agosto para os exames, por conta da questão do período eleitoral. Nada impede da gente poder fazer essa distribuição dos kits no consultório, mas como pode caracterizar uma vinculação dos kits a um programa do governo, que na verdade não é mais, mas é da FAPESC, do governo do estado. Então, não quero nenhum vínculo com esse tipo de coisa. O projeto, eu sou simplesmente aqui um coordenador técnico, não tenho nenhuma questão de vinculação política. Então, para eliminar isso, a gente vai dar uma parada no projeto de agosto, e se Deus quiser só vai ter primeiro turno em tudo, e aí a gente retoma em outubro ou novembro. Né? É a retomada dos exames. Vou pedir uma prorrogação, eu não queria isso, mas eu vou ter que pedir pelo menos até abril de 2023, quando a gente vai finalizar o estudo 2, eu acredito. Né? Eu acho esse projeto um projeto muito bonito, foi muito pouco valorizado por alguns municípios, eu lamento que tenha sido assim. Vocês não têm ideia do gasto que a Colgate teve com transporte durante 5 anos, distribuindo mais de 4 milhões de kits. Né? Uma coisa assim incrível de recurso, né? E o município simplesmente, às vezes, não valorizar. Eu lamento muito que isso tenha acontecido. Estou dando esse recado principalmente para os municípios inativos que estão aqui, que eu sei que teriam interesse agora, mas são questões da gestão, né? Prioridades, né? Valorizações, que eu acho que, infelizmente, isso acontece. Né? A gente tem um planejamento de, quem sabe, com o estudo 2, recuperar isso, né? Através de outra forma. Talvez, eu estou tentando negociar com a Colgate e com o Ministério uma proposta da gente fazer uma espécie de edital, e a partir do edital, os municípios fazerem projetos de ação, dependendo do retorno que a gente vai ter, a gente retomar esse projeto, né? E aí, uma vantagem seria os municípios que já participaram. Né? Eles saem na frente, de certa forma, mas o edital, a ideia é ampliar essa possibilidade da gente ter uma prática de higiene bucal, uma atividade coletiva frequente, né, nesses municípios da Paraíba. A ideia é a gente ampliar esse número de municípios ativos. Né? Então, gente, era